Hello, everybody! Olá a todos, olá a todas! Estamos de volta, né? Começando o ano novamente, estudando, aprendendo, que é o melhor de tudo, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante assim complicadinho para nós falantes da língua portuguesa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de prepositions, as preposições, às vezes uma preposição em inglês tem o mesmo significado que em português, mas assim tem uns usos um pouquinho diferentes. Que é o caso, por exemplo, do em, né? Quando é que eu uso em português? Está em cima da mesa, né? Está em Ribeirão Preto. Em inglês nós temos várias preposições que vão ter esse significado de em. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre elas. Eu vou colocar aqui para vocês os slides, que assim fica mais fácil para nós compreendermos, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o slide que eu fiz. Demorando. Just a moment. Agora sim. Então vamos lá. Começando então aqui, deixa eu só colocar na tela cheia para vocês. Muito bem. Deixa eu pegar aqui o laser. That's it. Prepositions of place, preposições de lugar, tá? Então nós vamos falar de localização, ok? Location em inglês. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um triângulo invertido. E vocês vão falar, mas por que será que esse triângulo está invertido? Nossa, então nós vamos aprender sobre 3 preposições. Isso são a preposição in, on, at. São 3 preposições em inglês que têm o mesmo significado em português, em. Ou então, em mais o que vira no, em mais a que vira na rua tal, na esquina, né, no meio. Então, esse em aqui, em português, a gente usa para várias situações. Só que em inglês nós temos 3 palavras que têm esse significado. In, on e at. E aí observem que nós temos um triângulo que é como se fosse um funil, né? Então aqui, olha, o in é maior, né? Mais amplo, mais generalizado. Então, por exemplo, quando é que eu uso o in? Quando eu estou falando de countries, países, e cities, cidades. Então, veja bem, eu estou no Brasil. I am in Brazil. Percebam que a extensão territorial do Brasil é imensa. Eu estou no Brasil, mas em que lugar do Brasil? Qual estado? Qual cidade? Qual endereço? City, city, state, cidade, estado, mesma coisa. Também, apesar de ter dado uma diminuída, né? Como se fala assim, eu já estou mostrando uma localização um pouquinho menor do que quando eu falo de um país, mesmo assim, ainda é uma localização extensa. Se eu falo que eu moro em Ribeirão Preto é uma cidade grande, né? Existem várias partes de Ribeirão Preto, vários bairros, várias ruas. Se eu falar, vem me encontrar em Ribeirão Preto, você não quer saber onde me encontrar, né? Então tem que ter uma localização um pouquinho mais específica. Então, toda vez que eu uso a palavrinha in, vai dar uma ideia de generalização. É um ambiente maior, né? E aqui, olha, vai tendo um funil, vai afunilando. O on já diminui um pouquinho, olha. Eu falo, olha, a escola fica on Lúcio de Mendonça Street, por exemplo. Então, esse street significa rua. Avenue significa avenida. Se eu falar, olha, lá na Avenida Independência. Avenida Independência tem uma extensão grande também. Claro que já é mais específico, né? Dentre todas as ruas de Ribeirão Preto, a Avenida Independência é uma específica, mas ela também é muito grande. Mesma coisa então aqui. Então o on, ele vai dando uma especificação maior do que o in, mas ainda assim eu não tenho uma localização exata. E aí vem por último, lá no funilzinho, bem lá específico, a palavrinha at. A palavrinha at eu vou usar para addresses, endereços. O que é o endereço? Eu tenho o nome da rua, o número da casa, do apartamento, do prédio, enfim, uma localização exata. Ou specific place. Se eu falo para vocês, olha, fica lá
Teatro Dom Pedro II, em Ribeirão Preto. Todo mundo sabe essa localização. Se eu falo Dom Pedro II, todo mundo vai até ali, é específico, né? Se eu falo meu endereço, com o número da casa mais a rua, também é específico. Se eu coloco no GPS, você já vai entrar e chegar na localização exata. Então, essa é a diferença entre in, on e at. Vai afunilando. In, geral, on, um pouco menos geral, in, específico, tá? Então, fica aí para vocês observarem. Vamos ver com exemplos? Eu acho que sempre fica muito mais fácil com exemplos, né? Let's go. Então, lembrando, in, significado em, no e na. Beleza, vamos lá. Olha esse lugar, não sei se vocês já viram, se vocês reconhecem, mas é um parque bastante famoso lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver. Então, veja só. Where is the Central Park? Fiz uma pergunta. Estamos falando do Central Park, que é o nome desse parque, né? Central Park é o nome do local. Então eu vou perguntar, where? Onde? Where is? Onde é? Onde fica o Central Park? E aí, para quem conhece um pouquinho a respeito dos Estados Unidos, vai saber que it is in the United States. Então, olha, usei o in, que estou falando do país. Fica nos Estados Unidos. Vou especificar um pouquinho mais falando da cidade. In New York, em Nova York. Então percebam que eu usei o in falando de uma localização extensa, né? Dizendo que é in the United States, in New York. Beleza. Vamos ver o on. Lembrando que o on também significa em, no e na. Olha aqui, a imagem de uma school, uma escola. Então vamos ver, faço a perguntinha lá. Where's the school? Onde fica a escola? Vou dizer a localização um pouquinho mais específica. Vou dizer que it is on Independência Avenue. E uma coisa interessante, né? Diferente do português, que primeiro a gente fala avenida e depois o nome, Independência. Em inglês o nome vem primeiro e depois a palavrinha, se é avenida, se é rua, né? Se é uma estrada. Enfim, então fica it's on, estou especificando o nome da rua. It's on, nome da rua, Independência. Ah, é rua, é avenida? Não, é uma avenida. Então, Independência Avenue. It's on Independência Avenue. Você fala, olha, fica lá na Independência. Beleza, Independência é enorme, né? Especifiquei, mas não tanto. Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Hospital. 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 Where is the hospital? Onde fica o hospital? It's on Lafayette Street. Coloquei o nome da rua, percebam, primeiro vem o nome, Lafayette, e aí eu digo que é uma street, é uma rua. Continuando, e o at? Aqui é interessante, né? Porque o at, ele é um lugar específico, uma localização específica. Então, vamos supor, quem já leu os livros, né, do Conan Doyle, um escritor que fala sobre Sherlock Holmes, quem já leu os livros, né, do Sherlock Holmes, aquele detetive muito famoso, vai saber que o escritório dele ficava na Baker Street, né? É a localização. Então, se você for lá para Londres e quiser ir nessa localização, claro que é fictícia, né? O Sherlock Holmes não existiu, ele era um personagem, mas hoje em dia tem ali a localização, tem um local que vai falar um pouquinho de Sherlock Holmes, que é um museum, um museu. Então, olha lá, The Sherlock Holmes Museum, o Museu de Sherlock Holmes. Né? Então, lá você vai comprar souvenir, né? Tem livros, algumas coisas que lembram aí o Sherlock Holmes. Então, eu vou dizer assim, Sherlock Holmes Office, vamos supor que eu estou falando do livro, o escritório do Sherlock Holmes, onde fica? Sherlock Holmes Office is at 221B, então 221B, Baker Street, né? Então fica lá na Baker Street, na rua Baker, essa é a localização exata, tá certo? Continuando, vamos lá. Next. Eu vou falar de uma localização específica lá de Paris, né? Então, por exemplo, my friend is at the Louvre Museum. Então, olha só, a minha amiga ou meu amigo está lá no Museu do Louvre, né? Então, veja bem,
Se eu pedir num táxi lá em Paris, eu quero ir ao Museu do Louvre, beleza, tem uma localização exata. Por isso a gente usa a palavrinha at the Louvre Museum, ok? Aí vem uma palavrinha nova, corner. Para quem gosta de videogame, né, já deve ter visto nos jogos, né? Às vezes parece lá corner. O que é corner? Corner é o canto. E aí também para quem joga videogame, vê aquelas partes de futebol, né? Não tem o corner, quando vai bater o escanteio, é bem naquele cantinho, mesma coisa. Então, olha, corner, aqui, ó o cantinho, o escanteio, né, do jogo de futebol. É o canto, corner. E aí, pensando em localização de uma casa, um prédio, nós vemos aqui esse prédio que está exatamente na corner, na esquina. Percebam, olha, é a junção das duas ruas. It's the corner, é a esquina, ok? Vamos ver, como é que é a preposição que se usa em inglês? On the corner of, fica na esquina. Olha o nome dessa loja, The Corner Store, bem sugestivo, né? A loja da esquina. Por que a loja da esquina? Porque fica numa esquina, olha só, a junção dessa rua com essa rua aqui. Então, on the corner of, a frase ficaria assim, olha só. Where's the store? Onde fica a loja? It's on the corner of, fica na esquina da, e aí vai ter o nome de duas ruas, tá? Main Avenue, avenida principal, main significa principal, Main Avenue, na avenida principal, and First Street. E na primeira rua, né? First Street. É engraçado que em inglês, normalmente a gente tem essas palavrinhas usadas, né? Números falando de ruas, né? Às vezes principal, primeira rua, segunda rua, né? Então isso é muito comum lá. Aqui no Brasil a gente geralmente tem os nomes, né? Mas assim, lá é bastante comum, então você vê Main Avenue and First Street na rua principal com a rua, na avenida principal com a primeira rua. E aí nós temos uma outra preposição, between. Between significa entre duas coisas, no meio. Between. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, a maçãzinha está exatamente no meio de duas caixas. Ela está entre duas caixas. Então, em inglês, between. Vamos ver uma frase aqui, olha só. Aqui, uma lanchonete bastante famosa aqui no Brasil também, Subway. Perceba que o Subway, né, a lanchonete está entre dois outros locais, né, entre duas outras lojas. Eu vou dizer exatamente isso. The Subway is between two stores. Então, o Subway fica entre duas lojas, né? Fica bem no meio ali, ok? Between. Next to. Se vocês já devem ter visto em jogos de videogame, quem joga videogame, né? Ou às vezes algumas coisas relacionadas ao computador, que você vai lá e clica no next. Next significa próximo. Então, aqui no caso, ao lado, logo depois, né? Next to, ao lado. Observem a maçãzinha novamente, ela está ao lado dessa caixa, ok? Next to. Então, eu vou dizer aqui, olha, eu coloquei aqui para vocês um mapinha. Percebam, eu tenho fast food restaurant, um cinema, pub, né, um barzinho, farmers market, né, um mercadinho onde tem coisas de verduras, legumes, library, uma biblioteca, museum, um museu, church, uma igreja, bookshop, uma loja de livros, National Theatre, um teatro, né? Info Center, um centro de informações, City Hall, que é onde fica, né, a prefeitura, e Supermarket, que é o supermercado. Esqueci de falar do o parque, né? Que geralmente quando a gente fala parque não é só parque de diversão, é um parque, é como se fosse uma localização assim, com muitas árvores, grama, e normalmente um playground, né? Um localzinho para as crianças brincarem. Então vamos lá. Olha só, nós vamos atentar aqui para o supermarket. E aí eu vou dizer que the supermarket is next to the city hall. Eu vou dizer que o supermercado fica ao lado da prefeitura. It's next to. Vamos ver um outro exemplo. Outra palavrinha, na verdade, outra preposição. In front of. Front é frente. In front of, na frente. Beleza. The apple is in front of
the box. A apple, né, a maçã está na frente da caixa, bem na frentezinha. An example. Look at the cat. Olha lá o gato. The cat, o gato está exatamente em frente, na frente da porta de entrada. Né? Então, veja só, eu vou dizer the cat is in front of the door. O gato está na frente da porta. In front of, exatamente na frente. Para abrir a porta tem que, né, ou tirar o gato, ou passar pelo gato, enfim. Vamos ver um outro, across from, que às vezes tem uma certa dúvida na língua portuguesa, porque o across from, ele também é de certa forma em frente, né? A gente fala, mas por que eu não posso falar in front of? In front of é exatamente aquilo, é bem na frente. O across from, você tem que ir do outro lado, é em frente, mas tem que cruzar o ambiente, né? Então, veja só, estamos falando do park, vamos ver a frase. The park is across from the library. Então, o parque fica em frente à biblioteca, né? Então, lembrando que a palavra library não é livraria, parece, mas não é, né? Então, ele está de frente à livraria. Mas por que eu não posso falar in front of? Percebam que tem uma rua aqui para ser atravessada. You cross the street. Você vai cruzar a rua, vai atravessar a rua. Então, fica em frente, mas tendo que atravessar um outro ambiente. Across from. Time to practice. Vamos praticar um pouquinho? Eu vou mostrar para vocês, né? Vou fazer uma pergunta. Vocês vão tentar imaginar qual seria a resposta. Olha só, aqui é o map, o mapinha. A minha pergunta é, where is the police station? Onde fica a estação policial? Onde fica a delegacia? Lá. Olhando aqui, a gente vê que tá aqui, ó, police station. Beleza, achamos a police station. E aí vocês vão pensar, como que vocês me dariam essa localização? Usando aquelas palavrinhas que nós vimos. In, on, at, between, next to, on the corner of, across from, in front of. Então, tentem lembrar o uso. Aqui nós temos mais de uma possibilidade de dar essa localização. Então, um minutinho, dá um pause, né? Pausa um pouquinho aqui, tenta responder ou mentalmente ou por escrito, e aí a gente vem para ver então se vocês acertaram. Yes? Ok, estou esperando. Muito bem, né? Eu espero que vocês tenham conseguido pensar, tenham escrevido, né? Despausou o vídeo agora para ver a resposta. Vamos ver? Where is the police station? Onde fica, né? A delegacia. Eu poderia dizer a rua. O nome da rua é Main Street. Então eu vou dizer The police station is on Main Street. Ah, a delegacia fica lá na rua principal. Beleza. Dei uma localização. Eu posso especificar um pouquinho mais. Eu vou dizer It is between the bank and the store. Olha, fica entre the bank, o banco, and the store, e a loja. Fica entre esses dois locais. Especifiquei. E eu ainda posso dar uma outra, né? Falar uma outra coisa aqui, olha. It is across from the drugstore. Então, olha, fica de frente, né? Do outro lado da rua, da drugstore, da farmácia. Então, percebam, tá de frente, mas para eu chegar na drugstore, eu atravesso a Main Street. Então, por isso eu usei o across from. Let's see again. Vamos ver outro? Let's see. Where is the bank? E agora, onde fica o banco? Tenta pensar. Pode escrever, pode só pensar quais das palavrinhas você usaria. Tem mais de uma opção também. Pausa o vídeo e vamos lá. Será? Conseguiram? Let's see? Vamos ver agora então a respostinha de vocês, né? Despausou o vídeo, vamos ver. It's on the corner of Main Street and First Street. Vou dar uma localização exata aqui, olha. Exatamente na esquininha, the corner of, de duas ruas, né? Então, Main Street, da rua principal, e First Street, da primeira rua. Então, fica ali na junção dessas duas ruas aí. Achei o bank, on the corner of. Eu poderia dizer que está ao lado, né, da delegacia. It is next to the police station. Está ao lado. Beleza. Eu também poderia usar o across from. Lembrando que o across from é em frente, atravessando a rua.
né? Então eu vou dizer it's across from the post office. Fica em frente, atravessando a rua do correio, né? Post office, correio, ok? How was it? Como foi, pessoal? Eu espero que tenha sido assim tranquilo para vocês, que vocês tenham compreendido bem, né, a diferença entre o on, in, at. Claro que tudo isso é sempre assim o uso, né? Conforme a gente vai usando, vendo escrito, escrevendo, a gente vai lembrando. Não dá para achar que eu viu aqui agora em 2 minutinhos e opa, já sei tudo. Preciso treinar um pouquinho, né? Então, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar nas mensagens, alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário. You're always welcome. Vocês sempre são muito bem-vindos, ok? Thank you so much. Goodbye. See you soon. Vejo vocês logo logo. Ok.